Glórias a Deus, poderíamos continuar louvando o nome do Senhor nosso Deus até amanhecer, né? É muito bom louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Não há lugar melhor para nós estarmos do que na presença do Senhor o nosso Deus. Não há lugar melhor do que aos pés do Senhor, adorando, exaltando e glorificando o seu nome. E você sinta sempre esse prazer quando você estiver na casa do Senhor, quando você dobrar os seus joelhos na sua casa, que você sinta sempre a bênção do Senhor, a presença do Senhor, a glória do Senhor, porque não há Deus maior, não há Deus melhor do que o nosso Deus. E grande é a nossa alegria por termos esse privilégio de um dia Ele ter nos escolhido, ter lhe escolhido para que juntos estejamos servindo no seu reino. Hoje nós continuamos aqui em Atos dos Apóstolos e queremos falar hoje, amados irmãos, sobre a graça da semeadura, né? A graça de poder levar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Por favor, deixe a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando conosco depois, quando for citado aqui os versículos e você está acompanhando aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso de número 25 até o verso de número 40. Atos 8, do 25 até o 40. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus, com muita reverência. Se você estiver sem Bíblia, preste bastante atenção na leitura que será feita. Se você tiver Bíblia, me acompanhe. Chegue perto de um irmão aí. Atos, capítulo 8, do 25 ao 40. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe dera descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala desse mesmo ou de outro? Então Felipe explicou e, começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis água, que impede que seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Senhor nosso Deus, nós temos lido a sua palavra e queremos, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, e usa-nos para a finalidade para a qual o Senhor nos chamaste, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Em seus primórdios, amados irmãos, a igreja cristã, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, vivia um momento diferenciado em sua caminhada. Os que a compunham estavam 100% envolvidos com ela. Imagine você o que eu estou dizendo. Eles estavam 100% envolvidos com a igreja. Havia, amados irmãos, uma total disponibilidade, tanto na área financeira, que a Bíblia registra que não existia ninguém que passasse necessidade ali. Eles tinham disponibilidade, tanto na área financeira quanto na área espiritual. A dedicação daqueles irmãos era total, e assim a igreja acontecia, na força e no poder do Espírito Santo. Por isso, o crescimento, tanto numa área quanto na outra, era um crescimento glorioso, um crescimento gracioso. Era realmente visto ali a glória e a manifestação do poder de Deus. Depois desse tempo, amados irmãos, a igreja de tempos em tempos vive um novo avivamento, o que é bom. Mas poderia a igreja viver sempre debaixo dessa ação gloriosa do Espírito Santo de Deus e desfrutar sempre desse poder e dessa glória maravilhosa do Senhor, o nosso Deus. Eu acredito que isto, amados irmãos, poderia acontecer sim. Faça que o Espírito Santo de Deus e Jesus é o mesmo hoje, mas o homem muda o seu coração de tempo em tempo. O homem, ele é muito estável, Mas por que Deus permite que isso aconteça, E Deus permite que isso aconteça na vida da igreja, E de tempo em tempo Ele manifesta a sua graça. Então o problema não está no Senhor, o problema está em nós, que nós muitas vezes nos afastamos dessa intimidade, dessa busca, dessa comunhão íntima com o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus já foi derramado, Ele já está e já habita em nós. Mas nós é que muitas vezes falhamos. Mas podemos, amados irmãos, manter essa chama do Espírito Santo de Deus e permitirmos que sejamos usados cotidianamente para o Senhor. E vivemos realmente com graça, alegria, com satisfação, servindo ao Senhor. Onde ser cristão, onde ser servo do Senhor, não pesa para ninguém, mas existe, pelo contrário, uma alegria muito grande. E nós também nos envolvemos 100% com o reino de Deus, tanto financeiramente na nossa fidelidade, quanto espiritualmente no nosso serviço ao Senhor em casa e também na igreja, e nos disponibilizando sempre para a obra do Senhor, onde Ele nos enviar. E isto não está acontecendo, amados irmãos, na igreja, porque nós ficamos sempre olhando para a igreja, para o corpo. Mas o Senhor não faz isso com a igreja num todo. O Senhor faz isso com as pessoas individualmente. Por isso não dá para a gente dizer assim, não, é o ministério de louvor, não, é o ministério de comunicação, não, é o ministério de diaconia, não, é o ministério pastoral, não. Isso é individual, Deus fala individual, o ministério nosso é individual. Deus nos escolheu, nos separou cada um para um ministério. Então o problema está, o avivamento não está na igreja, está em cada um de nós, E para que a igreja volte a essa caminhada, ela precisa se redescobrir na missão para a qual ela foi chamada, Do evangelismo pessoal. Eu tenho um compromisso de falar de Jesus. Eu tenho um compromisso de anunciar a Jesus. As pessoas que estão ao meu redor, elas precisam conhecer a Jesus. As pessoas a quem o Senhor me enviar, eu preciso ir e falar sem medo, sem receio. E às vezes nós ficamos vivendo como igreja, aguardando que a igreja cresça, que o evangelho alcance vidas, quando é por seu intermédio que as coisas vão acontecer, é por intermédio da sua vida. A maioria das pessoas se converteram, pode perguntar, elas se converteram por causa de relacionamento. Porque alguém investiu tempo em ir ao encontro dela, conversar com ela e falar de Jesus para ela. Há uma pesquisa, amados irmãos, de um instituto americano, e a pergunta que ele fez foi a seguinte: o que determinou a sua conversão e integração na igreja? Observe os resultados.
De 4 a 6% foram sozinhas para a igreja. Elas decidiram ir para a igreja, sem o convite de alguém. De 2 a 4% foi por causa de algum programa especial que aconteceu na igreja, e eles foram e acabaram ficando. De 4 a 7% foram por causa do pastor, eles conheceram o pastor e gostaram do pastor e foram para a igreja. De 1 a 2% foram por causa das visitas dos membros da igreja. De 4 a 6% foram por causa da escola bíblica dominical. Menos de 1% foram por causa das cruzadas evangelísticas. Agora, né, conforme nós comentamos com os irmãos, de 70 a 90% das pessoas que vêm para a igreja foram por causa dos amigos, de parentes, de alguém que gastou tempo e dispôs tempo para evangelizar e discipular essa pessoa. E esses que vêm por intermédio de alguém que vai buscar e que acompanha e que fala e que discipula, esses não saem da igreja. Esses não encontram a porta do fundo da igreja, porque eles não se encontraram num grupo com algumas pessoas, numa igreja, numa comunidade que tem algumas características, mas eles se encontraram com Cristo Jesus e foram discipulados e ensinados em Cristo Jesus. Você já tinha conhecimento disso? E a missão, amados irmãos, é de cada um de nós, e geração por geração. Você é responsável por anunciar o evangelho neste tempo. Eu sou responsável por pregar o evangelho nesse tempo. Temos vacilado muito no que diz respeito ao cumprimento da nossa missão da pregação do evangelho. A igreja tem vacilado muito. E isso não pode olhar para a igreja, mas isso é coisa individual. Sou eu, você, né? Charles Swindoll, ele observa algumas causas, né, que nos impedem de praticar o evangelismo ou o discipulado. E quando nós olhamos para essas causas, né, nós observamos que o insucesso do evangelho é exatamente por nossa causa. Primeiro delas, ele coloca 4 aqui, né? Primeiro, não sei se você vai se identificar com alguma aqui, né? Primeiro é a ignorância. Simplesmente não sabemos o que fazer para evangelizar. Não sabemos como evangelizar. Em segundo, o medo de falar de Jesus para alguém e alguém fazer alguma pergunta que você não sabe responder. Ou que a pessoa fique com raiva de você e lhe critique. A terceira, a indiferença. Embora seja duro reconhecer isso, né? O fato é que muitos crentes não se importam com o destino espiritual das pessoas. O fato é que muitos cristãos não estão imaginando que enquanto você está aqui, enquanto você está vivendo a sua vida, tem pessoas indo para o inferno. E você tem esse ministério. E você foi chamado para anunciar, para proclamar o reino de Deus. O Senhor chamou você para anunciar o evangelho. Independente da forma como você pensa. Você tem que pregar o evangelho. Em quarto lugar, experiências negativas, né? Pessoas tiveram experiências negativas. Até mesmo quando elas vieram falar do evangelho para ela, né? Com confronto, né? De forma que causou constrangimento, né? Há muitos crentes que, antes de se converterem, foram abordados por pessoas sem sabedoria, né? Que acabaram causando traumas, né? E elas hoje hesitam, né, em pregar o evangelho por causa disso. Acho que cada um tem que decidir por si só e se encontrar da sua maneira. Mas isso não é verdade. Deus separou você, me separou para que nós anunciemos o evangelho.
E para romper, amados irmãos, com essas barreiras, né? E agirmos de forma a cumprir o chamado para o qual o Senhor nos trouxe, para sermos igreja, né? Há um princípio bíblico que nos ajuda muito, né, nessa questão, que é o colocar-se no lugar do outro. Você vai falar de Jesus para alguém? Se coloque no lugar do outro. Como você gostaria que alguém falasse de Jesus para você? Como você gostaria de ouvir a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Charles Window ainda afirma que as pessoas, normalmente, quando recebem o evangelista, desejam saber de 4 coisas também dele. Então imagine você, uma dessas situações, mas agora tem 4 coisas que, quando você vai falar de Jesus para uma pessoa, você tem que entender que a pessoa quer saber a respeito disto. Primeiro, elas querem saber o que existe dentro de você, né? Ela quer saber quem é você de verdade, sem hipocrisia. Se você está indo pregar o evangelho realmente, né, por amor, por graça, ou você está indo fazer por obrigação, né? Como alguns que nós conhecemos, que tem que vender a revistinha, tem um número de revista para vender, então ele sai e vão fazer. A pessoa quer saber se você está fazendo isso por amor, graça, né? Segundo, elas precisam ter certeza de que nós estamos ouvindo e não queremos apenas falar. Você vai falar de Jesus, você precisa de ter disponibilidade também para ouvir o que a pessoa tem a dizer a respeito da sua fé, a respeito das suas experiências. E não somente chegar lá, né, com uma metralhadora e bombardear a vida da pessoa, né? Elas desejam também que falemos as suas necessidades específicas, né? Não somente falar, e falar, e falar, mas conhecer a pessoa e saber por que você está pregando o evangelho para ela e conhecer as suas dificuldades, as suas lutas também. E em 4º lugar, elas gostam que conversemos com elas, mas detesta que ficamos pregando só, né? E falando, e falando. Afinal, é ou não é assim que você gostamos de conversar com as pessoas? E inclusive a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos também ter essa sensibilidade e tornar o Evangelho realmente algo que nós temos como algo precioso e que nós precisamos passar e dividir com alguém esse algo precioso. Mas para nós passarmos isso, nós precisamos também de nos dar a conhecer às pessoas e deixar que elas nos conheçam e saibam quem nós somos e que nós vivemos esse evangelho. Porque senão nós chegamos para pregar o evangelho, a pessoa vai dizer, vai viver o evangelho primeiro, depois você vem me pregar. Olha para a sua vida, olha para as suas atitudes. Agora você vem me pregar o evangelho? Então nós precisamos, amados irmãos, aprender algumas coisas e colocar isso em prática no nosso dia a dia, porque tem alguém esperando que você leve o evangelho. E Deus está esperando que você cumpra a missão que Ele lhe entregou, de levar a preciosa semente, que é o evangelho de Cristo Jesus. Nesse texto, amados irmãos, em que nós lemos, conta uma história que começou no meio de um grande avivamento. Estava acontecendo aquele grande avivamento, né? Maravilhas estavam acontecendo ali, e estavam todos felizes porque milagres aconteciam, as pessoas estavam ouvindo a palavra, sendo edificados, o lugar onde eles estavam, quando eles oravam, tremia, era um lugar assim, maravilhoso para se estar. Atos 8:25, diz assim: depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. O Espírito de Deus estava operando, amados irmãos, através dos discípulos, e onde eles passavam, eles pregavam o evangelho, e havia muitas e muitas e muitas conversões.
Eu não sei se você já participou de momentos onde acontece assim um evangelismo e muitas pessoas aceitam a Jesus. É algo tremendo, é algo maravilhoso que só pode compartilhar aqueles que viram isso acontecer na presença gloriosa do Senhor nosso Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, pessoas se entregando a Jesus, pessoas se entregando ao Senhor. Mas diante de toda essa maravilha que está acontecendo, diante de toda essa manifestação da glória do Senhor nosso Deus que está acontecendo, Deus intervém ali, né? E faz uma coisa assim um pouco estranha aos nossos olhos, né? Sem aviso prévio, né? Assim, sem mais nem menos, né? Ele manda um anjo falar com Felipe e redirecionar a vida de Felipe e mudar a vida de Felipe. Tirá-lo daquele lugar aconchegante onde ele está, diante de todas aquelas maravilhas, e ir para um outro lugar. Verso número 26. O anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Impressionante, amados irmãos, a forma. Olhando para a história de Felipe e o eunuco, nós vamos observar aqui 4 orientações para a nossa prática no anúncio do Evangelho. E que precisa nos incomodar. E que nós precisamos ter aqui conosco. Para que possamos, amados irmãos, praticarmos, vivermos nessa graça da semeadura do Evangelho de Cristo Jesus. Estou falando graça na semeadura, porque de graça você recebeu, de graça você vai entregar. E algo tremendo e maravilhoso, e que a pessoa que vive com você e não conhece o Evangelho, precisa conhecer. E a pessoa que convive com você e conhece o Evangelho, mas não conhece Deus ainda da maneira como Ele precisa conhecer, você vai fazê-lo conhecedor deste Evangelho. Você vai edificá-lo através da palavra. Você vai formá-lo através da palavra. Você vai torná-lo conhecedor do grande e glorioso Deus, do grande e maravilhoso amor de Deus que entregou a sua vida por nós. Mas para isso, 4 coisas. Primeiro, sensibilidade espiritual. Nós encontramos muitos cristãos sensíveis emocionalmente. Qualquer coisa que você fala, ele já fica dolorido e já fala que vai se afastar da igreja, já está triste, chateado com o irmão, com outro irmão, porque ele é muito sensível. Mas essa sensibilidade precisa morrer em nós. E nós precisamos ser sensíveis, amados irmãos, espiritualmente. Esta é a primeira, das 4 orientações que eu quero deixar com os irmãos aqui, na semeadura, na graça da semeadura. Versículo 25 e 26, acompanhe comigo na leitura aí. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor a Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Amados, como teria sido fácil para Felipe esquecer essa voz do anjo e não dar crédito à voz do anjo, porque afinal de contas eles estavam vivendo um momento muito intenso da pregação do Evangelho. Haviam pessoas indo e vindo o tempo todo, pessoas aceitando a Jesus, se encontrando com Jesus, sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E ele poderia estar vibrando com tudo isso e não dando muita atenção para aquilo que Deus poderia falar com ele, mas isso não aconteceu. Felipe estava sensível espiritualmente à vontade de Deus. Felipe estava sensível ao querer de Deus. Porque para ele, amados irmãos, cada dia era um novo começo. Era um novo dia.
E ele sempre esperava que Deus fosse fazer coisas diferentes e maravilhas diferentes. Ele estava sempre aguardando na vontade do Senhor nosso Deus, não na sua própria vontade. Ele já havia caminhado na companhia de Deus o suficiente para saber que o Senhor, no seu direito, vez por outra, poderia colocar uma curva na sua vida, na estrada da sua vida, e mudar o rumo. Ele sabia disso. Deus, então, afastou Felipe, amados irmãos, de Samaria, sem explicar porquê, sem revelar o objetivo final, e o deixou em uma estrada deserta. Felipe teve sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, e para ir para um lugar completamente diferente daquilo que ele estava vivendo ali agora, de milagres, de maravilhas, de conversões. Agora ele vai para uma estrada deserta. Quantas vezes Deus tem nos enviado, e Deus tem nos falado, e o anjo do Senhor tem falado? Aliás, se você quiser ouvir o anjo, o livro de Apocalipse fala o anjo da igreja que está na tal e tal cidade lá, Então, quando eu estiver falando também, pode pegar como que é o anjo falando com você, viu? Desde que você se desperte, desde que você esteja ouvindo aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Mas para isso é preciso estar sensível espiritualmente. Precisamos ser sensíveis, menos sensíveis emocionalmente e mais sensível espiritualmente, para sentirmos menos as coisas da carne e sentirmos mais as coisas do Espírito Santo de Deus em nós, as obras do Espírito Santo de Deus, para onde Deus quer nos enviar, onde Deus quer nos colocar. Tanto, amados irmãos, na nossa vida familiar, quanto na nossa vida social, quanto na nossa vida também no trabalho. Nós somos dirigidos e movidos pelo Espírito Santo de Deus, quando nós temos sensibilidade. E onde nós estamos e onde nós vamos, nós entendemos. Olha, por que Deus me colocou aqui? Agora eu descobri por que Deus me colocou aqui. Agora eu sei por que Deus me enviou para esse lugar. Agora eu sei por que eu estou passando por este caminho, por esta rua, e não estou passando por aquela rua. Agora estou entendendo por que eu vim a este lugar e não fui àquele outro. Quando nós temos sensibilidade espiritual, nós entendemos onde Deus nos quer. Então, que você possa abrir o seu coração, o seu entendimento, e ser mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele continua falando como Ele falou a Felipe. Amém? Amém? Ele continua falando como Ele falou a Felipe. Ele é o mesmo ontem, hoje, será por toda a eternidade, até que Ele voltar. Ele vai continuar falando e dirigindo as nossas vidas. Em segundo lugar, amados irmãos, a disponibilidade imediata para a obra. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Disponibilidade, imediata para a obra. Não dá para deixar para depois. Não dá para deixar para daqui a pouco. Além da sensibilidade espiritual, é preciso haver disponibilidade imediata, amados irmãos. De nada adiantará ter um espírito sensível à voz de Deus, se não houver disponibilidade para ir. Nós vamos ficar mais envergonhados ainda, porque Deus disse para ir, nós sabemos que devíamos ir e não fomos. Estamos vivendo uma vida de desobediência. Mas isso, como eu disse, não aconteceu com Felipe. Isso não aconteceu com Felipe. Versículo 27 a 29. Felipe ouviu. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em alta voz o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te e acompanhe a carruagem. Sensibilidade. Aproxima-te e acompanhe. Felipe foi e deparou com uma oportunidade de ouro, amados irmãos. Quem ele encontrou viajando?
um grande líder, um político lá do terceiro mundo, nada mais, nada menos, né? Provavelmente o ministro da Fazenda da dinastia de Candace. E de onde ele vinha? De onde ele estava vindo? A Bíblia diz que ele estava vindo da igreja, né? Ele estava vindo de Jerusalém. Mas o que a religião tinha ensinado para ele lá não tinha servido para nada. O que ele tinha ouvido lá não tinha deixado seu coração satisfeito. Então ele estava ali sedento pela palavra do Senhor, sedento por um encontro com o Senhor. E ele estava lendo ali exatamente Isaías 53. Quantas pessoas você pode imaginar que neste momento estão sedentas pelo Evangelho? Estão dentro da sua casa folheando Bíblia, ou folheando um livro e tentando se descobrir nesta vida e tentando descobrir a razão da sua vida, mas não vão encontrar. Porque aqueles que precisam falar, que precisam ensinar, que precisam estar juntos, estão ocupados com muitas outras coisas e não têm tempo para falar. Mas isso não aconteceu, amados irmãos, com Felipe, porque ele obedeceu ao Senhor. Capítulo 8, versículo 30. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem ia lendo o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? Imediatamente ele tomou a iniciativa, amados irmãos. Mas a sua atitude, né, não era naquele intuito de questionar o eunuco. Não era na atitude de confrontar, mas era exatamente no interesse de saber se ele entendia o que ele estava lendo. Ele simplesmente indagou: o senhor compreende o que lê? Ele queria realmente saber se aquele desconhecido que viajava naquela carruagem estava entendendo a Escritura, a palavra do Senhor nosso Deus. Foi uma abordagem interativa. Foi uma abordagem de interesse pela vida do eunuco. Não foi para confrontá-lo. Pode ser o caso conosco. Pode ser que você tenha que perguntar para alguém: você é cristão? Você lê a Bíblia? Mas você está entendendo o que você está lendo? Conversando com a Ruth hoje, ela estava comentando comigo. Tem muita gente explicando a Bíblia de forma errada hoje. Tem muita gente precisando de um esclarecimento da Bíblia no seu coração, na sua vida, na sua família. Pode ser que você, pelo conhecimento que você tem da palavra, por aquilo que você tem aprendido na palavra do Senhor nosso Deus, por aquilo que você tem procurado compreender da palavra do Senhor nosso Deus, se eu esteja falando para você, você está com todo esse conhecimento aí para quê? Vai lá. Tem gente lendo, mas pergunta se a pessoa está entendendo. Bom, mas primeiro precisa saber se você entendeu a palavra do Senhor. Porque às vezes nós não entendemos ainda nem o ID, né? Então, precisa saber se você está entendendo. Mas nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de perguntar. Você lê a Bíblia, mas está entendendo? Você sabe a respeito do que está sendo ensinado aí? Do que está sendo falado aí? Você sabe qual é o propósito disso? Sabe qual é o contexto desse ensinamento do Senhor, da sua palavra? Às vezes, você vai ter que fazer uma abordagem diferente, talvez. Observar, olha, nós estamos vivendo num mundo de guerras, um tempo difícil. Né? Qual a sua opinião sobre esse tempo? E aí você
entrar e falar da palavra do Senhor nosso Deus, sobre as profecias a respeito do final dos tempos, sobre a necessidade de compreendermos que tudo está acontecendo, mas que Deus continua no controle de tudo e de todas as coisas. Talvez nesse tempo, né, tantas coisas ruins acontecendo, você possa usar dessa abordagem. Tudo que está acontecendo, você entende? Essa desigualdade social, né? As crises políticas, o sofrimento das pessoas, você entende? Você tem orado por esse tempo? Você acha que Deus tem respondido às orações dos cristãos? Não? Como você tem procurado resolver os seus problemas neste tempo? São abordagens que nós podemos fazer com as pessoas para falar do Evangelho de Cristo Jesus a elas. Não é confronto, não é disputa para saber quem sabe mais, mas é mostrar e ensinar a palavra do Senhor, o nosso Deus. Paciência, né? Inteligência, habilidade, né? Recursos que nós precisamos para falar do Evangelho de Cristo Jesus para as pessoas. É uma verdadeira pescaria, né? Quem pesca sabe como é, né? Quem gosta de pescar, ou quem já foi pescar, sabe como é a pesca, né? E foi para isso que Jesus chamou: você, vou dizer de vocês, pescadores de homens. Uma vez nós fomos lá na chácara, no sítio da Dona Dilma, e não sei quem tanto estava nesse dia, e tinha bastante jovens e adolescentes, né? E tinha as crianças também, e aí eles queriam pescar. Eles queriam pescar porque queriam pescar. Falei, então vamos lá que eu vou ensinar vocês a pescar. Aí peguei a vara, pegamos as varas, pegamos, né, lá as iscas, colocamos no anzol e jogamos lá, e eu fiquei. Aí eu falei assim, mas pastor, aqui não tem peixe. Aí eu falei assim, eu não aguento mais ficar esperando. Isso aqui não é para mim não. E aí saíram todos. Aí depois eu peguei um peixe. Aí eles vieram e disseram, o pastor sabe pescar, o pastor sabe pescar. Eu falei assim, mas o que eu disse para vocês? Que para pescar você tinha que ter paciência. Ficar em silêncio, ter paciência. Não achar que é de uma vez que você vai e evangeliza e fala e a pessoa se converte. Não. Exige paciência. Tem que ter paciência. Ninguém apanha um peixe batendo lá na água assim. O peixe vai embora. Você tem que cevar. Você tem que jogar isca. Você tem que aguardar. A abordagem exige muita sabedoria da nossa parte, irmãos. E nós precisamos entender que nós precisamos usar disso. Porque Jesus nos mandou ir. E nós precisamos ir. Senão nós estamos em desobediência. Felipe usou disso para ir pregar. E eu quero que nós aprendamos com Felipe nessa noite. Versículo 30 ao 34 diz assim: Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende? O homem respondeu: como posso entender se alguém não me explique? E convidou Felipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era essa passagem das Escrituras que estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Felipe, amados irmãos, ficou ouvindo a leitura ali, né, do eunuco. Ficou ouvindo ele fazer toda aquela leitura ali, né, com muita paciência. O homem confessou a sua ignorância.
olha, eu não entendo nada, eu não sei, você pode me ajudar aqui? Ele não fez um sermão e já foi lá, você, seu pecador, você merece a morte, mas pela misericórdia o Senhor te dá a vida. Não. Em momento algum, o diácono procurou diminuir o ministro da fazenda, né? Mostrar-se superior com seu conhecimento. Ele usou da simplicidade, usou da humildade. Em vez de discutir, de confrontar, ele conversou. Em vez de agredir, devemos mostrar também interesse genuíno pela pessoa, por aquilo que ela já sabe, por aquilo que ela já conhece da palavra do Senhor nosso Deus. Temos que respeitar o conhecimento e a crença que a pessoa tem, para depois levarmos o Evangelho para ela, para que ela possa compreender. Felipe mostrou calmo e respondeu com simplicidade àquele eunuco. Em terceiro lugar, amados irmãos, Felipe usou da objetividade bíblica. Como essa objetividade bíblica me falta, viu, irmãos? Esses dias eu fiquei assim, impressionado, né? Porque eu tinha estado numa casa e conversado com as pessoas. Naquela casa tinha uma funcionária, uma empregada. E eu falei de Jesus para eles. E conversamos sobre a palavra e oramos. Não? Mas eu fui naquela casa e orei. Mas depois foi alguém com objetividade na casa. E chegou lá e conversou com aquelas pessoas, e conversou com aquela humilde mulher. E aquela humilde mulher falou da necessidade dela entregar a vida para Jesus, e que ela estava procurando essa oportunidade. Às vezes nos falta objetividade de levar a pessoa a decidir realmente pelo Evangelho de Cristo Jesus. Levar a pessoa a colocar a sua vida diante do Senhor nosso Deus e a decidir realmente pelo Evangelho de Cristo Jesus. Versos 34 e 35, o eunuco perguntou a Felipe, diga-me, o profeta que estava falando é desse mesmo ou do outro? Então Felipe, começando com essa mesma passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Ele pegou ali o gancho e já falou de Jesus para ele. Que quando você tiver oportunidade, seja objetivo. Fale da necessidade que a pessoa tem de tomar uma decisão, de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, para que ela seja salva e para que ela tenha a vida eterna. Por último, clareza, né? Clareza em ordem e doutrina, né? Clareza na ordem e na doutrina. Porque muitas vezes nós ficamos sem saber como ensinar e como fazer as coisas, qual é a ordem das coisas, né? Versos 36 a 39. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, então o eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse, nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então mandou entrar na carruagem, os dois desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou a Felipe e o levou, e o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Há uma ordem nas coisas que Felipe nos mostra aqui. Não dá para ser batizado sem antes ter realmente feito a sua pública profissão de fé. Você precisa levar a pessoa a conhecer o Evangelho,
a decidir-se pelo Evangelho de Cristo Jesus, a receber o Evangelho de Cristo Jesus, a entregar a sua vida para Cristo Jesus. Primeiro precisa haver essa aceitação, meus irmãos. Pois a pessoa precisa dizer, para ter convicção mesmo. Porque às vezes chega aqui, não conhece nada e vai embora. Pedro fez a sua pública profissão de fé diante de Jesus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: quem te revelou isso aí não veio do seu coração. Isso quem te revelou foi o Pai. Então a pessoa precisa fazer essa pública profissão de fé antes dela ser recebida como membro da igreja. Ela precisa conhecer e saber o porquê que ela está se tornando membro da igreja. Porque tem muita gente que é membro da igreja e é membro da igreja por ser membro da igreja. Aí ele não assume compromisso nenhum com a igreja. Ele não respeita as autoridades da vida da igreja. Ele não respeita os ministérios da igreja. Ele não é fiel à igreja e aos ensinamentos da igreja. Por que motivo? Ele simplesmente foi recebido, tá? Não, antes ele precisa de fazer a sua pública profissão de fé. Dizer em que ele crê, por que ele crê e por que ele quer vir para a igreja. Eu quero concluir aqui, deixando com você esses 4 pontos. Nós temos que fazer a obra. Mas para fazer a obra nós precisamos primeiro de sensibilidade, de ouvir. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. Todos os dias, em todos os momentos. Quando se levantar da cama, faça como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Tenha sensibilidade. Ouça aquilo que Deus quer para você. E às vezes o Espírito Santo de Deus está gritando, o anjo está gritando e nós não estamos ouvindo. Tenha disponibilidade, seja disponível, seja alguém disponível, né? Está precisando de você? Eis-me aqui, Senhor. Vai. Mas eu tenho meu trabalho. Mas eu tenho meu dia de descanso. Mas eu estou cansado. Mas agora eu não posso. Tenha disponibilidade para o Senhor. Deus teve disponibilidade por você. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz do Calvário. Ele tem disponibilidade para você. Ele diz assim lá em Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz: vinde a mim. Ele tem disponibilidade para você. Ele nos ensinou a ter disponibilidade. Seja objetivo, fale de Jesus. Fale de Jesus. É gostoso falar de Jesus. É tão bom falar de Jesus. É tão agradável falar de Jesus. O que é melhor para uma pessoa que está com sede? Água. Jesus é a água da vida. O que é melhor para uma pessoa que está com fome? Pão. Jesus é o pão da vida. O que é melhor para uma pessoa que está passando por lutas e dificuldade, que a sua cabeça está sendo bombardeada o tempo todo, que você não está a um triz de dar cabo da sua própria vida, de acabar fugindo da sua família? Paz. Jesus é o príncipe da paz. Fale de Jesus. E por último, clareza doutrinária. Primeiro você tem que confessar e professar. Tem gente que chega na igreja, não aprende nada e quer já estar à frente, liderança e tudo mais. Não, primeiro vamos aprender, vamos conhecer, vamos saber, vamos professar. Oriente isso para as pessoas. Elas precisam primeiro aprender a ser servas, aprender a servir, aprender a consagrar a vida para o Senhor, para depois
se tornar membro de igreja, para que não se torne um membro de igreja que simplesmente é membro e não tem compromisso com nada. Mas é membro por compromisso, por responsabilidade, por chamado do Senhor. Sabendo, amados irmãos, essa graça maravilhosa da semeadura, que eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade de levar esse evangelho. Façamos isso com alegria, façamos isso com prazer, façamos isso com propósito, façamos isso para cumprir o mandato do Senhor na nossa vida, o mandado do Senhor na nossa vida. E assim, haja festa no céu. E assim o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que você saia daqui hoje como um Felipe. Com sensibilidade, disponibilidade, objetivo e clareza doutrinária para anunciar o Evangelho. Feche teus olhos. Eu não sei como está o seu coração, se você tem ouvido a voz do Senhor ou não. Eu não sei se você está distante. Eu não sei se você já está muito incomodado, porque o Senhor tem falado muito ao seu coração, e você tem estado em desobediência. Eu quero falar para você nessa noite que o Senhor espera uma decisão da sua vida. O Senhor espera uma mudança na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem e hoje será por toda a eternidade. Ele está soprando hoje sobre nós, sobre a igreja de Agudos, sobre a IPI de Agudos, soprando para levantar um povo obediente à sua voz, para transformar a realidade, primeiramente, da vida de cada um de nós, depois transformar a realidade da vida da nossa família, e depois alcançar a sociedade como um todo, onde nós vamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E muitos irão entregar-se, irão se render para o Senhor, e vão ser alcançados pela graça maravilhosa do Senhor, e viverão para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus, e servirão ao Senhor como servos do Senhor, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Se você tem ouvido, mas não tem estado disponível, que você possa assumir esse compromisso hoje. Dizer: Senhor, eu quero estar disponível. Tira todas as amarras, todas as travas que têm me impedido de servir ao Senhor. Que você possa ter disponibilidade para ir e servir ao Senhor, o nosso Deus. Que você possa ter objetividade. Fala assim: Senhor, dá-me objetividade, Senhor, para que eu não fique só na conversa, mas que eu leve a pessoa a conhecer o Teu Evangelho. E ensine que essa pessoa, ela precisa aprender, ela precisa confessar, para que depois ela seja batizada. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, obrigado, Senhor, por essa noite em que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos é ministrada. Agora, Senhor Deus, faz de nós, cada um de nós, Felipe, Senhor Deus, neste tempo no qual nós estamos vivendo. Não estamos em Samaria, mas estamos em Agudos, e precisamos, ó Deus, alcançar Agudos, Bauru e toda a região, Pai. Por isso, Deus, vem, Senhor, Deus, e fala conosco nessa noite, Senhor, e dá-nos sensibilidade, Senhor, dá-nos disponibilidade, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, e faz de nós, Senhor, servos úteis na Tua igreja, para o louvor da Sua glória, para a glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Quero convidar